policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Por quanto tempo um copo de papel consegue
segurar líquido. Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Como seria a sua vida se não existissem essas coisas? Se não inventassem música, o mundo seria depressivo. A música libera dopamina que te deixa mais alegre. E também foi essencial para a humanidade desenvolver a fala. Mas se o papel higiênico não tivesse sido inventado, você usaria espigas de milho para se limpar. E sem ele, doenças se espalhariam muito fácil. E o banheiro seria o lugar mais perigoso e mortal da casa. Agora, se o YouTube não tivesse sido inventado, seria impossível pessoas comuns ficarem famosas. E pessoas como Justin Bieber e o MrBeast seriam anônimos. Fora que, pra fazer qualquer coisa como trocar uma lâmpada, você precisaria ler um manual. Mas se não inventassem a geladeira, as pessoas usariam sapos pra conservar a comida, porque eles soltam algumas coisas que fazem ela azedar mais devagar. Mas você pegaria muitas doenças por comer comida estragada sem querer. E sapo também. Por fim, se a pizza não tivesse sido inventada, a gente não teria delivery de comida hoje, porque ela foi a primeira comida a ser entregue em casa. Todo ano, desde 2005, um cara faz cocô nos buracos de golfe desse campo na Noruega. Ninguém sabe quem é. E eles só sabem que é um homem porque o cocô é grande demais pra ser de uma mulher. Pra tentar pegar ele, colocaram sensores de movimento do lado dos buracos favoritos dele. Só que ele percebeu, desativou eles e soltou outro barrão. Cachorros que salvaram vidas. Esse cachorro sentiu um cheiro que nenhum humano percebeu e salvou milhares de vidas. Um dia, do nada, ele começou a cavar. Ele nunca tinha feito isso e a dona brigou pra ele parar. Mas mesmo assim, todo dia ele continuava cavando no mesmo lugar. Até o dia que ela resolveu olhar pra ver se tinha algo ali. E descobriu que o lugar onde ele tava cavando tinha um vazamento de gás. E que se ele não tivesse descoberto, o bairro inteiro teria explodido. O dono desse cachorro levantou no meio da noite pra fazer café, mas acabou tendo um ataque cardíaco no meio do caminho. Depois de 3 horas, a esposa dele acordou e conseguiu chamar a ambulância. Mas quando os médicos chegaram, acharam estranho ele ter sobrevivido por tanto tempo, sendo que não tinha ninguém por perto pra fazer os primeiros socorros. Foi aí que eles viram as marcas de pata no peito dele, porque o seu cachorro ficou pulando em cima dele pra fazer massagem cardíaca, que foi o que fez ele sobreviver. Enquanto animavam Phineas e Ferb, cometeram um erro enorme, mas isso virou a melhor piada do desenho. Nas animações, é comum passar um erro ou outro, que eles arrumam quando terminam o filme. Mas enquanto animavam esse episódio, isso não aconteceu. Era pro personagem falar um negócio e terminar aí. Só que os animadores esqueceram de fechar a boca dele. E o dublador, ao invés de avisar e falar pra corrigirem, só continuou falando. And I will become Overlord of the Tri-State Area!
Have you considered switching to decaf? A diretora dessa escola se ferrou por causa de uma fantasia de banana. O menino apareceu na aula sim, porque queria fazer os seus colegas rirem. E funcionou, todo mundo adorou, menos a diretora, que suspendeu ele e pediu que ele fosse expulso. Só que no dia seguinte, metade da escola apareceu com bananas e camisetas dizendo: soltem o homem banana! E os protestos ficaram tão grandes que a escola teve que fazer uma reunião pra decidir quem ficava, a diretora ou o menino banana. E quem foi de vala foi a diretora. Esse apresentador queria descobrir quem da plateia tava usando peruca, mas a reação dele quando descobriu foi maravilhosa. Essa senhora primeiro acusou esse cara, e quando ele testou, não era. Mas o próximo suspeito foi esse com o cabelo longo, e quando ele testou, era real. Só que aí viram esse cara, que tinha o cabelo suspeitosamente perfeito demais. E aí, quando testaram, era real. Aí acusaram esse mano loiro, e quando testaram... músicas famosas que na verdade são cópias de brasileiros. Você com certeza já ouviu isso aqui. Só que 8 anos antes dessa música sair, um brasileiro tinha feito isso aqui. Copia, só não faz igual. A música mais famosa de 2012 foi essa aqui. Só que o que ninguém sabe é que ela é uma cópia descarada de uma música brasileira que saiu 45 anos antes. Por fim, muitas pessoas acham que essa música do Cat's Eye é bem parecida com essa brasileira aqui. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Será? Você canta o hino errado, porque sabe esse começo? Ele, na verdade, tem uma letra. A letra do hino foi criada em 1909, mas ele só virou oficial em 1922. E nessa oficialização, tiraram toda a letra do começo, que é... Criminosos mais desprovidos de inteligência. 3 gênios resolveram roubar uma loja. Um quebrou a porta e o outro precisava jogar um tijolo pra quebrar o vidro. Só que sem querer, ele tacou o tijolo na cabeça do comparsa, que desmaiou logo quando um guarda chegou. Só que eles conseguiram fugir e no dia seguinte resolveram tentar de novo. Só que o tijolo de novo foi pra cabeça de um dos abestalhados e eles precisaram fugir. Mas resolveram testar uma terceira vez. Só que eles aprenderam a lição. Um dos caras agora ficou só vigiando. Só que mesmo assim, na hora de tacar o tijolo, ele quicou e bateu na cabeça dele. E na segunda tentativa, a mesma coisa aconteceu com outro cara. E sim, isso realmente aconteceu. Eu adoraria estar inventando, mas não tô, infelizmente.